Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Está escrito: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. E retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Irmãos queridos, sempre que leio esse texto, me vem à mente a ideia de uma grande crise. E crise é o cardápio do dia no Brasil e no mundo. Nós estamos mergulhados numa crise sem precedentes nas últimas décadas. Uma crise aguda, agônica, endêmica, sistêmica. Uma crise de saúde pública, uma crise de recessão econômica, uma crise moral, uma crise espiritual. Entretanto, quando eu olho para esta passagem e o seu contexto, noto que há mais de 2.500 anos, o profeta Elias estava vivendo uma crise talvez mais severa do que a que estamos vivendo hoje. Crise não é uma coisa nova. A história tem testemunhado isso. E eu queria então situar Elias no tempo, no espaço, para daqui tirar algumas lições oportunas para nós nesta manhã. Talvez seria importante relembrar que Israel viveu, depois do período teocrático e adotou a monarquia, viveu 120 anos sob os governos de Saul, Davi e Salomão, num Reino Unido. Quando morre Salomão, no auge da sua pompa, da sua glória, do seu poder, é claro que todo esse luxo era pago pelo povo. Quem paga a conta do fausto, da riqueza, do luxo, dos palácios, certamente é o povo. E então se aproveita aquele momento de transição política para se reivindicar alívio nos tributos, nos impostos. Entretanto, o sucessor de Salomão, Roboão, não quis atender o povo. Ao contrário, pesou ainda mais a mão sobre o povo. E então, através de Jeroboão I, há uma rebelião, há uma cisão. E das 12 tribos de Israel, 10 delas seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o Reino do Norte. Esse Reino do Norte durou 209 anos. De 931, com a morte de Salomão,
a 722 a.C., quando este reino cai nas mãos do grande império assírio. Nesse período nós tivemos 8 famílias governando, 8 dinastias diferentes, 19 reis diferentes. Curiosamente, nenhum desses reis andou com Deus, foram homens maus, perversos, idólatras. E eu queria brevemente então trazer à mente esclarecida de vocês a lista daqueles que reinaram até o levantamento de Elias, para entendermos o texto. Esse Jeroboão I reinou 22 anos, fez o que era mal perante o Senhor. Fez da religião uma plataforma para os seus interesses políticos. Quando ele morreu, seu filho Nadab começa a reinar, reina 2 anos, e é assassinado. Só que o assassino do rei, Baasa, não vai para a cadeia, assume o governo, e reinou 24 anos, fez o que era mal perante o Senhor. Quando ele morreu, seu filho Elá assume o trono, e é assassinado 2 anos depois por Zinri, e Zinri não vai preso, assume o governo, uma conspiração. O povo se revolta, cerca o palácio, ele não consegue sair, comete suicídio, incendiando o palácio. Assume o governo então Onri, conhecido como o pior rei até então, reina 12 anos. Com a morte dele, assume o governo seu filho Acabe, que recebe o apelido de o pior rei da história de Israel. Reinou 22 anos, casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era feiticeira, assassina, mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. E esta mulher impôs o culto a Baal à força da baioneta em Israel, e perseguiu e matou os profetas de Deus. Se você percebe, o cenário é de uma crise política, moral, religiosa, econômica, e é nessa conjuntura que Deus levanta o profeta Elias. Me impressiona isso, porque não é um partido político que vai fazer frente às atrocidades de Jezabel e Acabe, não é uma denominação religiosa que se dá para buscar um despertamento espiritual na nação, é um homem apenas um homem, para impactar a nação, para confrontar o rei, o povo e os profetas idólatras. Mas a pergunta é: quem é esse homem? Então, a Bíblia aberta comigo em 1 Reis 17, vamos dar uma olhadinha, quem é esse homem? Veja você, versículo 1, quando diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quando diz Elias, o tesbita, obviamente, não está falando do nome dele, do sobrenome dele, da família dele, está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, e Tisbé é um lugarejo completamente desconhecido, situado lá nas fraldas da cordilheira de montanha de Gileade. Quando você vai examinar a vida de Elias, ele não vem de uma família rica, aristocrática, ele não vem de uma escola de profetas, ele não vem de uma família sacerdotal, ele é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem que Deus levanta para fazer uma enorme diferença na história da sua nação. E talvez uma lição fundamental que você e eu podemos aprender é que Deus não precisa de figurões, Deus não precisa de estrelas, Deus não precisa de gente que se julga importante demais para fazer a sua obra. Talvez um dos grandes problemas da igreja cristã nos últimos tempos é que tem estrelas demais, figurões demais, gente que se julga importante demais. E sabe, irmãos, se você olha para o céu durante o dia, você não vê as estrelas. E por que você não vê as estrelas? É porque o sol está brilhando. E quando o sol está brilhando, não tem espaço para as outras estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Esse é um ponto fundamental que nós temos que aprender na nossa geração. Nenhum homem pode ser botado no pedestal. Nenhum homem pode ser colocado em projeção.
Deus não divide a sua glória com ninguém. Quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você se torna. Quanto mais você conhece a grandeza de Deus, mais você reconhece a limitação humana. É triste e até vergonhoso, como em tantos lugares, pregadores e cantores são tratados como astros de cinema. Como pregadores e cantores cobram gordos cachês para se apresentarem, na contramão de todo o princípio e preceito das Escrituras. Quando você vai ainda para o verso 1, ele começa o seu ministério saindo do anonimato e indo para debaixo das luzes da ribalta, dos holofotes, porque ele dá início ao seu ministério pregando para o rei, no palácio do rei. Muitos de nós passarão todo o ministério sem entrar no palácio para pregar para o rei. Mas a palavra dele é uma palavra de juízo, porque ele diz: nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Cai orvalho toda noite, chove de vez em quando, mormente naquela região árida. Mas ele está dizendo que não vai cair nem orvalho, nem vai chover. E por que ele está dizendo isso para o rei? Porque a nação de Israel havia se rendido a Baal, o padroeiro da prosperidade. Numa cultura agropastoril, quando se colhia os frutos do campo, ou quando as ovelhas davam suas crias, se atribuía toda essa prosperidade a Baal. Quando Deus fecha as comportas dos céus e impede que caia chuva, e mesmo que o orvalho goteje, Deus está quebrando as pernas de Baal. Deus está desacreditando o poder deste ídolo vão. Deus está mostrando juízo àquela nação. Agora, é curioso você perceber, no verso 1, que ele diz assim: nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. A pergunta é: por que ele tem essa certeza? E o texto não responde essa pergunta. Mas quando você vai para Tiago 5,17, está escrito lá que Elias orou com instância para não chover, e não choveu. E a lição que você aprende aqui é que você só pode prevalecer em público diante dos homens se primeiro você prevalece em secreto diante de Deus. Você só pode prevalecer na pregação se primeiro você prevalece na oração. Elias só se levantou diante do rei porque primeiro se prostrou diante do Rei dos Reis. Talvez um dos grandes problemas nossos, na nossa geração, é que nós separamos academia de piedade, nós separamos pregação de oração, nós temos gigantes do saber no púlpito e nanicos e pigmeus na vida de oração, gente que conhece muito a respeito de Deus, mas que não conhece a intimidade de Deus. E Elias está nos mostrando aqui que não haverá nenhuma eficácia no nosso ministério de pregação e confronto de uma nação, a não ser que nós estejamos vivendo perante a face de Deus. Então a vida do profeta é a base do ministério do profeta. Mas notem comigo que no verso 2 há uma transição radical, e eu diria que de um anticlímax. Porque está escrito assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Se você vai para o mapa e percebe, essa região é uma região praticamente deserta. Tem um filete d'água ainda correndo, e Elias vai para lá para se abastecer daquele filete d'água, e Deus mandaria para ele os garçons voadores para alimentá-lo. Mas preste atenção, Deus manda esse cidadão se esconder, e tudo que um pregador não quer fazer na vida é se esconder. O desejo de um pregador é caminhar na direção da multidão e não caminhar na direção da solidão. É de aparecer e não de se esconder. A grande pergunta é: por que Deus manda Elias se esconder quando a nação precisava tanto dele? Por que Deus manda Elias se esconder quando o povo precisava ouvir o evangelho, usando um termo evangelho já naquela época, as boas novas de Deus?
E aqui, meus irmãos, está para mim uma das lições mais importantes das Escrituras. Porque nenhum de nós, seja um pregador, seja qualquer outra pessoa, não gosta do deserto. A palavra deserto para nós é um emblema, é lugar de prova, é lugar de teste, é o lugar onde Deus nos humilha, é o lugar onde Deus nos confronta, é o lugar onde Deus demonstra eloquentemente a nossa fraqueza, onde Deus apaga sobre nós os holofotes. O deserto não nos exalta, nos humilha. O deserto não nos promove, nos rebaixa. O deserto não nos torna conhecidos. O deserto nos torna completamente desconhecidos. Mas vale destacar que o deserto é uma escola de Deus. Aliás, a academia do Espírito Santo, onde Deus treina seus líderes mais importantes. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. E quando Deus nos matricula na escola do deserto, Ele tem duas matérias nesse currículo, que Ele precisa nos ensinar. E a primeira matéria é esta: Deus está mais interessado em quem você é, do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A nossa geração dá muita importância a carisma, e Deus se importa mais com caráter. A nossa geração dá muito valor à performance, a desempenho, e Deus dá mais valor à verdade no íntimo. A nossa geração se importa muito com ação, e Deus se interessa muito por motivação. Então Deus nos leva para o deserto, primeiro, para trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Você gasta algumas horas para preparar um sermão, Deus leva anos para preparar um pregador. Então, se você está sendo provado, não fique estressado não, Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Deus preparou Moisés 80 anos, para usá-lo 40. Jesus começou o seu ministério aos 30, um ministério de 3 anos. Deus preparou Elias 3 anos e meio, para usá-lo num único dia, no Monte Carmelo, quando ele confronta o rei, quando ele confronta o povo, quando ele confronta e derrota os profetas de Baal. Saiba disso, Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque a maior prioridade nossa não é fazer a obra de Deus, a maior prioridade nossa é conhecer o Deus da obra. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Mas vejam vocês, em segundo lugar, aqui na escola do deserto, que há uma outra lição a ser aprendida. Está escrito que, no verso 6, que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e pela noite, e ele bebia da torrente. Mas o verso 7 nos informa: mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A grande questão aqui é a seguinte: o que você faz quando você está onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, e a sua provisão acaba? Aqui entra, meus irmãos, para mim um estágio um pouquinho mais avançado da escola do deserto. É que tem horas que Deus nos leva a uma situação tal que você diz: secou minha fonte, ou a minha despensa está vazia. Nós estamos vivendo uma época no Brasil de recessão econômica. Nós ainda nem sabemos quão grave será essa crise. Empresários quebraram, comerciantes talvez não abrirão mais suas portas, empresas multinacionais sofreram baques, o desemprego
será grande. O que fazer? A lição que Deus está nos ensinando aqui é essa. Você precisa confiar mais no provedor do que na provisão. Se Deus permite você chegar numa situação de limite, não é porque Deus faltou com a sua providência, é porque Deus quer ainda trabalhar em você um estágio mais avançado de fé, de você saber que quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir, Deus sabe o que você deve fazer. A sua fonte secou, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. Sua despensa pode estar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Nesta hora é hora de você aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Eu não sei quanto a vocês, que experiências vocês têm tido sobre esta questão, de confiar em Deus, de esperar em Deus, e de ver o braço estendido da providência de Deus, na hora da crise mais aguda. Eu já compartilhei isso, em ocasião passada aqui, de uma experiência que tive, no ano 2000, que me lembre, aqui no auditório, o presbítero Lourenço era presbítero na época, não sei se o Tadeu já era presbítero do ano 2000 aqui, ainda não. Eu fui para os Estados Unidos para fazer um curso, doutorado em ministério, na área de pregação, e o conselho da nossa igreja, muito generosamente, votou para mim uma verba, para o nosso sustento lá. Tiago e Mariana eram pequenos, e nós fomos, o pastor Valdeci, que estava lá, veio para ficar com a igreja, e nós tínhamos um prazo definido para ir e voltar, e na época, o conselho votou $2.300, nós entendíamos, em comum acordo, que era suficiente, mas todos vocês sabem que o pastor é dizimista, todo pastor é dizimista, pelo menos deveria ser, então, já deixava $230 na tesouraria da igreja, então recebia $2,70. Muitos de vocês conhecem uma pessoa querida que mora conosco há mais de 30 anos, e ela não pôde ir conosco, não podia desampará-la, tive que pagar o salário dela, com certeza. Na época tinha uma missionária aqui na igreja que foi morar no apartamento para pagar o aluguel, então eu ficaria livre do condomínio, aliás, pagar o aluguel não, pagar o condomínio, mas ela teve que mudar-se de Vitória e eu tive que também pagar o condomínio. O certo é que, trocando em miúdos, eu recebi em média $1.200, $1.300. Eu levei todas as minhas economias pessoais. Quando chego lá em Jackson, Mississippi, pensava que tinha bolsa, não tinha bolsa de 1 centavo. Na época não tinha escola para os meninos, tive que pagar uma escola particular para eles, de uma igreja, escola muito boa. Eu e Tinha levantávamos 4 horas da manhã para limpar a escola, para entregar a escola limpa às 6 horas da manhã, para ganhar um desconto de $200 na prestação. Não tinha transporte público, tinha que comprar um carro velho, pagar a escola das crianças, pagar a escola de inglês, pagar seminário, pagar aluguel, e todas as demais despesas. Quando botamos na ponta do lápis, nunca ficou inferior a $3.000 por mês, eu tinha um orçamento de $1.300 no máximo. 5 meses se passaram, a economia pessoal acabou, o carro velho quebrou, levei para a oficina $1.350 para consertar, não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina, não tinha dinheiro para pagar o seminário, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro nem para fazer compra para casa. Eu não queria ser mais pesado da nossa igreja, então eu chamei a Tinha, as crianças eram pequenas, e disse: olha, nós temos 2 opções, ou voltamos frustrados, ou pedimos para Deus um milagre. Nós sempre pregamos que Deus é o Deus da provisão, e naquele dia nós nos ajoelhamos na sala e oramos a Deus, pedindo a Deus uma providência. Quando eu terminei de orar, o telefone tocou, corri para atender, era um convite para pregar na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu morava. Eu não tinha dinheiro do lanche no bolso. Quando eu estou pregando meu último sermão naquela conferência,
quem dirigia a programação, disse algo óbvio. Disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Um pastor me procura lá na conferência e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, paguei as contas. Semana seguinte, um outro telefonema. Um convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Eu estava pregando meu último sermão, quando veio um presbítero atrás de mim, botou um bilhete dentro da minha Bíblia, dizendo assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração e eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. Ao final me deram 2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de noite, debaixo de neve, mais de 60 milhas, porque Deus tocara o coração dela para ir onde eu estava, para me dar uma oferta. Nesse período que acabou a provisão, eu tive uma inflamação no punho direito, esquerdo, não segurava nem a vassoura, nem o rodo mais. Precisei largar o trabalho, menos $200 no orçamento. Entretanto, aquilo era um plano de Deus, porque Deus queria que eu tivesse todo aquele tempo para me dedicar aos estudos. E nunca nos faltou absolutamente nada. Absolutamente nada. Quando nós fomos ao banco para fechar a conta, para minha surpresa, exatamente as nossas economias pessoais que nós havíamos levado, estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição: quando a sua provisão acaba, você precisa confiar no provedor mais do que na provisão. As nossas experiências foram tão marcantes. Eu tinha um computadorzinho, e eu fico pensando hoje como é que era esse negócio. Era o primeiro computador que eu comprei, não foi novo, foi numa loja de coisas usadas. O HDzinho dele era externo, tinha 2 gigas. Hoje 2 gigas você não quer no seu telefone de jeito nenhum mais. Ninguém compra um telefone de 2 gigas mais. Mas esse tinha 2 gigas. Fiz quase todo o trabalho nele. Estava terminando quase a tese, deu uma pane nele e parou. O presbítero Lourenço está aqui, me ligou num dia comum, como ligava com frequência. Eu falei: está tudo bem? Eu falei: está tudo bem, só meu computadorzinho que deu um problema aqui. Eu falei: fica tranquilo que eu estou te mandando dinheiro para você comprar um computador novo. E com esse computador eu terminei a minha dissertação, minha tese, todas as minhas atividades. No dia que estávamos, uma semana antes de vir embora, meu vizinho, que era um missionário colombiano, estudava lá, disse: pastor, eu preciso comprar seu carro. Falei: tá bom, você pode fazer a avaliação dele e você me paga, o valor que você avaliar para mim está bom. Chegou para mim e falou: olha, pastor, a avaliação do seu carro é 2.900, mas eu só tenho 2.000, o que eu faço? O carro é seu, problema não, 2.000 está ótimo. Aí ele falou assim: então você fica com o carro, até o dia de você ir embora. Eu falei: isso é bom para mim. No penúltimo dia foi à escola, 5 minutos depois ele falou: bateu o carro aqui. O carro bateu na traseira aqui, uma caminhonete, foi rebocada. Eu falei: pronto, o carro não é nosso, o carro está vendido, o que eu vou fazer agora? Quando eu chego lá, para minha surpresa, era um Toyotinha velho, nem arranhão tinha na traseira do Toyotinha velho. O caminhonete foi rebocado. Eu falei: mas não é possível, esse carro não bateu. Eu falei: bateu. Levei o carrinho para casa, botei na garagem, meia hora depois chega a polícia. Esse carro aqui que bateu? Eu falei: senhor, mas eu não teve problema não, o senhor tem algum problema? Eu falei: não, eu preciso estar aqui, preciso fazer o negócio de seguro e tal, e maquininha dele, um computadorzinho dele no carro, papá, tal, e eu ali do lado dele, não sabendo o que está acontecendo. Quando terminou, um cheque de $900, falei: isso aqui o seguro manda dar para o senhor, $900. E Deus estava nos ensinando mais uma lição. Seu provedor é Deus. Se Deus está levando você a uma experiência de deserto, a ponto de faltar provisão,
nunca vai faltar para você o provedor. Confia nele. Confia nele. Mas eu quero concluir, porque tem outra transição aqui no verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. O que Deus está dizendo para Elias é mais ou menos o seguinte: Elias, você terminou o estágio do deserto, agora aperte os cintos, porque eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você no fogo, vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha. Preste atenção nisso, ele estava escondido em Querite. Escondido de quem? Capítulo 18, verso 10 desse livro diz que Acabe o procurava, em Israel e nas nações vizinhas, certamente para matá-lo. E agora Deus manda esse homem atravessar a fronteira de Israel, botando a cara na rua, porque o Deus que envia é o Deus que protege. Mas a mim me impressiona o fato de Deus chegar para ele e dizer: vai a Sarepta, porque lá tem uma mulher viúva que vai te dar comida. Se Deus dissesse o contrário, faria um pouco de sentido para a nossa lógica. Deus diria assim para ele: ô Elias, você já descansou demais, você já foi escondido muito tempo, agora eu quero que você vá lá sustentar uma mulher viúva que está passando uma magrela imensa, vai lá, socorra aquela mulher. Faria sentido para nós. Mas o que Deus diz para ele é o contrário: vai lá porque tem uma mulher viúva que vai dar comida para você. E ele sai de Querite para não morrer de sede, quase morre de fome em Sarepta, porque a mulher que vai dar comida para ele está morrendo de fome. Você pode entender isso? Deus sustenta você de onde você nunca pode esperar. E aqui penso eu, pastores, que Deus nos humilha às vezes, porque Deus nos faz depender da viúva mais pobre, para a gente baixar a bola, para não ter qualquer ponta de soberba e vaidade no nosso coração. Mas o que me impressiona é que essa viúva conhece a Deus na cozinha, e não tem lugar melhor para conhecer a Deus do que na cozinha. Porque Deus vai multiplicar a farinha e o azeite diariamente. Diariamente. E sabe, irmãos, por que está escrito isso? Talvez para nos ensinar uma lição. Às vezes você só enxerga extraordinário nas coisas extraordinárias. Só vê milagres em coisas extraordinárias. Eu ilustro. Você sai de carro com a sua família de férias e enfrenta um terrível acidente. O carro vira aço retorcido e você e sua família saem ilesos. Um milagre, ninguém tem dúvida disso. Mas quantos de nós reconhece a providência de Deus pelo fato de você sair de casa todo dia, ir para o trabalho, voltar para casa, levar seu filho para a escola, pegar seu filho da escola todo dia, o ano todo, sem um arranhão, sem um acidente? Nós estamos aí preocupados com o coronavírus, devemos ficar preocupados mesmo. Mas tem outros vírus e bactérias aí no ar, que se entrar na nossa corrente sanguínea nos leva. Só o fato de você e eu estarmos aqui hoje é um milagre da providência de Deus. Gente melhor do que nós já partiu. Se você não ver os milagres da providência de Deus nas coisas pequenas da vida, você não reconhece quão belo é o cuidado de Deus na sua história. O seu Deus, o meu Deus, ainda multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija hoje. Paulo entendeu isso quando pregou na capital intelectual do mundo, a cidade de Atenas, quando diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então entenda que todo dia que você acorda e tem ar nos seus pulmões, é um milagre da providência de Deus.
E se Deus está preservando a sua vida, é porque tem um plano e um propósito a cumprir através da sua vida. Mas vale destacar também que na mesma casa que acontece um milagre, acontece também uma tragédia. Não é verdade que, se você é crente, piedoso, que nada de ruim vai acontecer com você. Que você não vai ficar doente, que você não vai ter problema na família, que você não vai ter problema de desemprego, que você não vai ter problema financeiro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O filho único daquela viúva adoeceu e morreu. Crente fica doente, crente sepulta os seus entes queridos. Mas, queridos pastores, o que me impressiona também aqui é que esta mulher culpou Elias pela morte do filho. E esse problema, que a psicologia chama de transferência, talvez de projeção, é muito comum na raça humana, desde o começo. Quando eu passo por uma luta grande, eu preciso encontrar alguém para botar a culpa. E às vezes, pastores, líderes cristãos, são culpados. As pessoas dizem, não, o culpado é você. Casal briga de madrugada, o culpado é o pastor. Filho adolescente sai de casa, rebelado com os pais, o culpado é o pastor. O culpado é o presbítero. O culpado é o diácono. O que me impressiona no Elias é que, apesar de ser acusado de algo que ele não devia, ele não se defendeu. E por que não? E por que não? Talvez porque tivesse aprendido um princípio: não se esmaga a cana quebrada, não se apaga a torcida que fumega. Tripudiar sobre quem já está sofrendo não faz sentido. Ele se calou. Ele não se defendeu. Entretanto, ele pega esse menino morto, leva para o quarto, fecha a porta, e lá ele fala muito. Lá ele fala com Deus, nos ensinando outro princípio: se você orar mais, você briga menos. Se você orar mais, você se defende menos. Se você orar mais, você verá mais os milagres de Deus acontecendo. Quase que me choca o fato de que Elias está pedindo para Deus um milagre que nunca acontecera na história. Não tem relato de ressurreição até então. E eu fico pensando, pastor Jailton, se você e eu hoje, ou os nossos queridos aqui, qualquer um de nós, ousar fazer um pedido para Deus hoje, que nunca aconteceu na história, talvez nos internariam numa clínica psiquiátrica. Ficou louco. Ou talvez nos chamariam de hereges, inconsequentes. Pois Elias pede o inédito, o improvável, o impossível, e Deus realiza o impossível. Ressuscita o menino. Agora pensem vocês comigo se Elias fosse uma dessas estrelas de hoje, que fazem propaganda até de milagres que nunca aconteceram. O que ele faria? Talvez chamaria uma coletiva da imprensa, para dizer quão grande homem ele era. Talvez espalharia alguns outdoors em Sarepta com a fotografia dele. Elias não faz nada disso. Elias simplesmente apresenta o filho vivo para a mãe e diz: mulher, o teu filho vive. Nos ensinando uma importante lição: se Deus está usando a sua vida, bote a boca no pó. Porque quem faz é Deus. Quem realiza é Deus. Você é apenas um instrumento. Você é apenas o vaso de barro. A excelência do poder pertence a Deus. Leia Paulo, leia as cartas de Paulo, leia o livro de Atos. E quando Paulo ia dar testemunho de algumas coisas lindas que estavam acontecendo no seu ministério, ele chamava a atenção: quantas coisas fizera Deus por nosso intermédio. Não é você que faz,
Quem faz é Deus, por meio de você. Então, tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas para encerrar, quero levar você para o último versículo. Porque está escrito lá em 1 Samuel 2,30, aos que me honram, eu honrarei. Porque Elias honrou a Deus, Deus honrou Elias. Porque esta mulher disse para ele assim: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Duas coisas dignas de destaque. Primeiro, como nós somos conhecidos. Que frase resumiria a nossa vida? Que título honorífico nos caracterizaria? Elias foi conhecido como homem de Deus. Mas a segunda coisa, confesso a vocês, me faz tremer os joelhos até hoje. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Significa então que a palavra do Senhor pode não ser verdade na minha boca. Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa bem diferente é ser boca de Deus. Está escrito lá em Jeremias 15:19 assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Uma pessoa chega e prega uma verdade, não acontece nada. A outra chega e prega a mesma verdade e os corações se derretem. A pergunta é por quê? É porque uma é boca de Deus, o outro não é. Isso levou um grande metodista do século XIX, um homem muito piedoso chamado E.M. Bounds, a afirmar o seguinte: nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Lutero costumava dizer que sermão sem unção endurece o coração. E John Wesley dizia para os seus filhos: ponha fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Alguns de vocês tiveram o privilégio de conhecer um pastor presbiteriano, que foi, para a nossa geração, talvez o homem mais piedoso que nós pudemos conhecer, foi o pastor Antônio Elias. Eu tive o privilégio de conviver um pouco com ele, de ouvi-lo algumas vezes. Quem conheceu o pastor Antônio Elias, sabe que ele não tinha tanta profundidade, seus sermões eram muito simples. Ele costumava dizer que para ele sermão, assunto puxa assunto. Mas eu nunca vi Antônio Elias pregar sem chorar, e eu nunca vi Antônio Elias pregar sem ver o auditório chorando. E um dia ele estava num congresso, e terminada a palestra, abriu-se o plenário para perguntas, e um pastor perguntou-lhe, aguardando uma resposta teologicamente bem embasada: pastor Antônio Elias, nos ajude a entender o que significa unção. E ele respondeu: é muito simples. Unção significa que uns são, outros não são. É isso. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto muito privilegiado de viver nessa geração. Muito privilegiado. Para vocês terem uma ideia, 1978, 81, período que eu fiz seminário, não tinha presbítero Tadeu Berkoff em português. Pensa num cara que saiu da roça, já ter que logo pegar um livro em espanhol, porque não tinha em português o nosso livro de teologia sistemática. Hoje você tem as melhores obras da história da igreja em português. Os melhores sermões pregados na história da igreja em português. Sermões de João Crisóstomo, de Aurélio Agostinho, de Martinho Lutero, de João Calvino, de John Owen, de Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones,
Sermões que Deus usou para impactar centenas, milhares de pessoas, estão aí no nosso vernáculo. Se você pegar esses sermões e pregá-los de novo, o resultado não será o mesmo. Como dizia Jonathan Edwards, não existe pregação poderosa, existe homens cheios de poder pregando a poderosa palavra de Deus. Talvez, queridos, a nossa oração deveria ser esta: meu Deus, levanta novos Elias na nossa geração. Que você e eu sejamos os Elias de Deus nesse tempo de crise. Que Ele nos abençoe. Amém.